Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Josué. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Josué capítulo 8. Bom dia, meu povo, a paz. Vamos lá? Josué 8. A destruição de Ai. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Você fará com Ai e o seu rei o que fez com Jericó e o seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada na cidade e não se afastem muito dela. Fiquem todos alertas. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles e eles nos perseguirão até que tenham atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão em emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Então Josué enviou e foram ficar de emboscadas entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista dos homens e os líderes de Israel. Eles partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com eles avançaram, aproximaram-se da cidade à frente e armaram um acampamento ao norte de Ai, onde o vale separava da cidade. Josué se pôs de emboscada, cerca de 5.000 homens em Betel e Ai, e a oeste da cidade. Os que estavam em acampamento de noite na cidade e os que estavam na emboscada no oeste tomaram posição. Naquela noite, Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, todos os homens da cidade se apressaram e levantaram-se cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local onde se avistara Arabá, e não sabia da emboscada armada contra eles atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram de se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, em Betel. Todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram na perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: estende a lança que você tem na mão em direção a Ai, pois as suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança em direção a Ai, e assim fez. Os homens emboscados saíram correndo à sua posição, entraram na cidade, tomaram-na depressa e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo no céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiram do deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué que todo Israel e os homens da emboscada tinham tomado a cidade, que desta vez subiram fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas mataram sem deixar sobreviventes, nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e levaram Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo do deserto, onde tinha perseguido eles, e morreram a fio de espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que ali haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai.
pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme ordem do Senhor, ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei numa árvore e ali deixou até a tarde. No pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore, que atirassem à estrada da cidade, e sobre eles erguessem um monte de pedras que perdura até hoje. A renovação da aliança no Monte Ebal. Então Josué construiu o Monte Ebal no altar do Senhor Deus de Israel, conforme o monte do servo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele construiu, de acordo com o que lá está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, as quais não se usou ferramentas de ferro. Sobre eles ofereceram ao Senhor um holocausto de sacrifício, de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras da lei de Moisés o que havia escrito. Todo Israel, e estrangeiro e naturais da terra, com os seus líderes e os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados, aos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante do sacerdote e dos levitas, que carregavam metade do povo, que estava em pé de frente ao monte Gerizim, a metade de frente ao monte Ebal, tudo conforme Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição. Segundo esta lei está escrito segundo o que está escrito no livro da lei, não houve uma só palavra. Tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive as mulheres e crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Glória a Deus. Vocês viram que extraordinário que aconteceu hoje com Israel? Ontem a gente termina como derrotados, né? O que acontece? Deus dá uma ordem, entra na cidade de Ai e entra na cidade e destrói tudo. Só que tem um porém. Havia pecado no arraial. Quando eles entraram numa cidade, a cidade de... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu esqueci o nome da cidade. Bom, vamos lá. Queda de Jericó. Bom, enfim. Eu quero voltar. Eu esqueci o nome da cidade. Acã, ele era um dos guerreiros. Ele entrou na cidade que foi mandado entrar e entregar tudo no altar. Às vezes, Deus dá uma orientação clara. Entrega tudo no altar. Outras vezes, Deus dá outra orientação clara. Pega o despojo e fica para a congregação. O que ele fez? O pecado entrou dentro do coração dele, a arrogância, sabe? Ele pegou Acã, que era um dos soldados, pegou alguns utensílios que era para entregar na casa do Senhor e levou para a casa dele, do tipo, eu que botei, por que não pode ficar comigo? É ou não é? Só que Deus, não existe meio termo com Deus. Se Deus dá uma orientação, é para ficar lá no altar do Senhor, é para ficar no altar, gente. Não tem meio termo. Sabe o que aconteceu? O Josué manda 3.000 homens ir a Ai. E eles são derrotados. Era uma cidade pequena. Se vocês verem que hoje eles exterminam Ai, era 12.000 homens. Josué também não levou muito em consideração, sabe? Josué pegou e falou assim, não vou gastar a minha equipe, não. Vai lá, 3.000 homens, mata eles. 3.000 para 12.000 habitantes? Pode ir 3.000, vai lá, guerreiros. Josué não foi para a guerra. Josué enviou só 3.000 homens, eles voltaram derrotados, com 36 homens mortos. Aí Josué falou, peraí, se Deus falou que daria essa terra pra gente, por que o povo tá morrendo? Por que os guerreiros não estão conseguindo matar uma cidade de 12.000 homens? Não, peraí. Ele foi ao Senhor. No que ele chega no Senhor, ele percebe que existia pecado em Israel. Primeiro, o pecado é exterminado. Sabe por que Acã morre? Porque para você e eu termos,
a abundância do Senhor, para a gente ter a bênção do Senhor, a graça do Senhor, para que a misericórdia nos alcance, nós precisamos necessariamente exterminar o pecado do meio de nós. Olha, hoje eles tiveram, no capítulo de hoje, eles tiveram uma vitória indescritível. E a gente vai conversar sobre isso. Mas tudo começou eliminando o pecado. Deixa eu te perguntar, qual pecado você tem que eliminar hoje da sua vida? Mas eliminar real, assim, eliminar. Qual pecado? Porque a gente quer a mão do Senhor, a gente quer a misericórdia do Senhor, a gente quer a bênção do Senhor, mas a gente tá ali, imergido no pecado. Não tem como, não vai dar certo. Ou eu e você começamos agora a aprender a adorar o Senhor da forma certa. O Senhor, ele busca um coração, um único coração, que o adore em espírito e em verdade. Será que Deus pode encontrar o seu coração? Porque onde há verdade não há mentira. Onde há verdade não há pecado. Para que quando eles tiveram algo incrível, extraordinário aconteceu hoje, uma estratégia de guerra. Olha, eu não quero uma estratégia vinda direta do coração de Deus. Eu tenho tantos desafios. Você tem, querido, eu também. Mas todas as nossas vitórias só vão ser conquistadas se antes nós eliminarmos os nossos pecados. Essa palavra me chamou tanta atenção hoje. Essa palavra é uma palavra para eu e você refletirmos. Qual pecado você tem que tirar do seu coração? Qual pecado eu tenho que tirar do meu coração antes que o Senhor nos leve a uma grande vitória? Como? Qual pecado? Deixa eu contar um testemunho que eu ouvi ontem aqui no Instagram. Eu sigo uma pessoa que eu gosto muito dela. E ela disse que ela tem 2 filhos. Quando ela ficou grávida da segunda filha dela, hoje ela já se reinseriu no mercado de trabalho e tudo. Tá numa posição de muita excelência. E aí a gente pensa, meu Deus, como essa mulher conseguiu alcançar essa posição de tamanha excelência? Que excelência essa mulher conseguiu alcançar essa posição? E ela estava contando o testemunho que quando ela ficou grávida da segunda filha dela, que hoje a menina tem 10 anos, ela conversou com o esposo dela e ela já era muito bem posicionada no mercado. Ela era gerente ou era diretora, não sei, de uma equipe que coordenava a equipe jurídica de uma empresa. E ela era essa coordenadora e ela ficou grávida, ela decidiu que ela iria pedir demissão. E quando ela pediu demissão, o chefe dela deixou portas abertas para ela. E outras empresas também, né, nesse meio termo, chamou ela. Depois ela estudou para concurso e ela passou num concurso extraordinário. Ela tem assim, meu Deus do céu, é do céu mesmo, sabe? Mas quando ela pediu demissão, ela foi lá e ela ofertou coração dela, tá? No altar, todo o seguro-desemprego dela. Porque quando chegava aquele dinheiro para ela, ela pensava, mas esse dinheiro não é meu. Eu não posso mais usufruir desse dinheiro, porque se eu entreguei ao Senhor, se eu disse que agora eu ia viver, né, para os meus filhos nessa nova fase e que o meu esposo ia suprir as necessidades, então pronto. E ela disse que ela era assim, era como se o salário dela e do marido dela fossem iguais. Então ela entrava com 50% dentro do orçamento e ele com 50%. E ele virou para ela e falou assim, olha, se precisar que a gente diminua custos, então a gente diminui, não tem problema. Eu vou arcar com tudo e qualquer coisa a gente diminui custos. Aí ela falou, beleza? E ela disse que ela nunca precisou de diminuir custos. Ela nunca precisou. Ao contrário, eles mudaram para um apartamento muito melhor. Eles têm uma vida muito confortável porque os ganhos dele foi só aumentando, só aumentando, só aumentando. E você sabe o que mais me chamou a atenção nessa história? Foi que ela simplesmente entregou no altar. Entregou. Antes que ela vivesse a abundância de Deus nas finanças em relação ao esposo dela, ela entregou tudo no altar. Ela entendeu como chamado de Deus para a maternidade e ela entregou. Hoje, eu acho que passou depois de uns 5 anos, ela começou a estudar para concurso e ela passou num concurso excelente. E ela tem um salário muito extraordinário, acima da média do comum de muita gente, do país, na verdade.
né? Ela realmente está dentro de uma das melhores carreiras jurídicas que nós temos no cenário jurídico mesmo, nacional. E ela, para ela estar ali, ela contou testemunho ontem, né? Ela contou ontem no Instagram dizendo: eu entreguei tudo no altar. Eu entreguei minha profissão, eu entreguei minha carreira, eu dediquei as crianças quando eles eram crianças, pequenininhos, né? Tava ali com a menorzinha, ela tava gestante, ela não tinha nem ganhado o neném, ela pediu demissão. E todo mundo ficou chocado, porque ela era muito bem posicionada no mercado. E ela falou: o Senhor está me chamando para poder voltar para casa. E ela voltou para casa e as coisas foram só superabundando, de forma que hoje eles têm um conforto que a minoria das pessoas do país tem. Sabe? É uma coisa assim linda, que tudo começou como oferta. Tudo começou ela ofertando o emprego dela, que era muito bem posicionada. Depois ela ofertou o salário dela, os salários que ela foi recebendo, e ela foi vivendo a graça e a abundância de Deus, porque ela obedeceu um chamado do Senhor, sabe? Josué, agora, depois que o pecado é arrancado de Israel, ele decide ouvir a Deus, e Deus fala: eu vou entregar, mas vai você, vai todo o exército. E rodeiam eles. E eles foram, sitiaram a cidade, enganados e confundidos foram os seus inimigos. Sabe por que os inimigos de Josué foram enganados e confundidos? Porque eles ouviram a instrução do Pai. Todas as vezes que você e eu ouvirmos a instrução do Pai, enganados e confundidos serão nossos inimigos. Todas as vezes que eu e você agirmos conforme o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente... Aí vai ser de acordo com as nossas consequências. Josué se pôs à frente. Josué se pôs a enganar o povo. Olha, ele manda 3 mil para tomar a cidade. Ele vai sozinho. Ele levou 30 mil homens de Israel, né? Aí 25 mil homens ficaram para destruir a cidade. 5 mil homens foram com ele para enganar todos os guerreiros da cidade. E todos os guerreiros foram enganados e foram confundidos. E eles tomaram a cidade. E eles fizeram tudo conforme o Senhor mandou. Ali, nessa segunda instrução, o que Deus fala para eles? Agora, dessa cidade, vocês podem dividir os despojos. Aí vocês podem ficar com os animais. Da outra cidade, o que Deus falou? Mata os animais. Você sabe por quê? Por que de uma cidade Deus falou mata, de outra cidade Deus falou fica? Sabe por quê? Porque Deus testa o nosso coração. Ele testa o nível da nossa obediência. Então vai chegar no lugar em que Deus vai falar vai, no outro não vai, leva isso, não leva isso. Mas o que eu e você precisamos é ter um coração entregue ao Senhor, entregue à obediência. Sabe, hoje... Essa mulher que deu o exemplo para você é uma das mulheres mais bem posicionadas no mercado jurídico. E ela simplesmente houve uma fase da vida dela em que ela entregou. Ela ouviu o chamado de Deus e ela obedeceu. Sabe que Deus queria voltar ela para dentro de casa, para ela ser uma mãe. E quando ela exercesse o papel dela com as crianças pequenas, Deus a reposicionasse no mercado, também em nível de excelência, porque o padrão dela é excelente. Ninguém que está onde está à toa. As pessoas estão cumprindo um propósito de Deus. Não ache que aquela pessoa é milionária, ou aquela outra pessoa é bem posicionada, ou aquela pessoa tem um casamento bom, ou aquela outra pessoa tem aquilo extraordinário à toa. Sabe, são estratégias vindas direto do coração do Pai. Se atentem às estratégias. E eu quero também falar sobre casamento. Quando o Josué achou que estava tudo ganho, né? Sabe quando o marido e a mulher acham que está tudo ganho? Vai fazendo de qualquer jeito. E aí, a porca torce o rabo, não é isso? Não tem essa expressão? O jogo nunca tá ganho. O jogo só tá ganho no dia que o Senhor der as estratégias. Não leve os teus relacionamentos achando que o jogo tá ganho. O jogo só tá ganho no dia que o Senhor fala é assim, assado, X, Y, Z, K. Ou você começa a se atentar pro teu pai, ou você não vai conseguir encontrar misericórdia. Presta atenção. Essa batalha pode ser uma batalha de dentro de casa, pode ser a batalha do seu trabalho, pode ser a batalha da sua saúde.
O jogo nunca tá ganho. Não ache que você sabe todas as estratégias. Para cada fase, o Senhor vai entregar as armas certas para você lutar. Não despreze a instrução de Deus. Por pouco, a gente pode destruir a nossa vida. Ou por uma obediência, nós podemos alavancar a nossa vida. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te adoramos, te desejamos, te louvamos. Declaramos que o Senhor é bom e que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, nos dê estratégia para vencer essa fase. Nos dê estratégia para vencer essas batalhas. Qual é a ordem do céu para a nossa vida? Qual é a ordem do Pai para nós hoje? Nos alinhe, nos realinhe, nos coloque reposicionados na batalha do dia a dia. Para que a gente possa, sim, encontrar misericórdia e entender quais são as estratégias vindas diretas do coração de Deus. Em nome de Jesus, amém. Meu povo, um beijo. Fique com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, na hora que as misericórdias estiverem se renovando, o dia está amanhecendo. Um domingo abençoado para vocês. Amanhã a gente se encontra aqui para a gente continuar o livro de Josué. Um beijo. Fique com Deus e até amanhã.